que a paz que excede todo entendimento esteja guardando a tua vida e o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Estamos estudando já o segundo vídeo sobre a vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. E agora, a primeira foi só uma introdução, e agora eu quero ler uns textos, né? Eu falei sobre a primeira aparição de Davi no texto anterior, que foi Golias. Então, mas antes de Davi aparecer, antes de Davi ser notado de fato por toda a nação de Israel, ele era ainda menino, aproximadamente 16, 17 anos de idade, e o Senhor tinha rejeitado Saul. Isso está escrito aqui em 1 Samuel, capítulo 15, né, no versículo 11, o Senhor, versículo 10 e 11. A palavra de Yahvé veio a Samuel nestes termos: arrependo-me de haver promovido Saul à realeza, porquanto ele se afastou de mim e não seguiu minhas orientações. Então Samuel ficou muito magoado e clamou ao Senhor toda aquela noite. E o Senhor não atendeu a oração de Samuel. Então, Samuel recebeu a seguinte orientação do Senhor no capítulo 16. Então, o Senhor Deus orientou Samuel: até quando continuarás pranteando Saul, quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche, pois, um chifre do melhor azeite e vai, eis que eu te envio à casa de Jessé de Belém, porque escolhi um de seus filhos para torná-lo rei. Samuel, no entanto, argumentou: como poderei eu ir lá? Saul o saberá e com certeza mandará matar-me. Contudo, Yahvé o orientou: levarás contigo um novilho e declararás: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu pessoalmente indicarei como deverás proceder. Tu ungirás para mim aquele que eu te apontar. Então, neste texto, nós entendemos como é que Deus age com relação àquele que ele escolhe. Então, Davi, ele não ia ser escolhido porque ele era bonito, ou porque ele era pequeno, ou porque ele era frágil, ou coisa assim. Porque Davi já era temente a Deus, tinha um coração voltado para o Senhor e buscava a face do Senhor, mesmo quando ninguém estava vendo. Davi era dedicado ao Senhor, mesmo antes dele ser um homem adulto. Às vezes, os adolescentes, os jovens, dizem: não, Deus não pode me usar. Pelo contrário, é exatamente você que acha que Deus não consegue te usar, é que Deus quer usar. Agora, se o teu coração estiver voltado para o Senhor, então isso vai acontecer naturalmente. Se o teu coração não estiver voltado para o Senhor, isso nunca vai acontecer naturalmente. Então essa é uma questão de escolha. Desde cedo na tua vida você faz escolhas. Mesmo quando você não escolhe, é uma escolha. Quando você escolheu não escolher, é uma escolha. E isso vai afetar ou positivamente, dependendo da tua escolha, ou negativamente,
dependendo da tua escolha. Bom, Davi, ele já era esse moço, mas então Samuel chega lá na casa de Jessé e fala, os anciões vêm, e o almoço é preparado, e então Samuel estava acostumado, quando ele ungiu Saul. Saul era o homem mais alto de Israel. De todos os homens que tinha em Israel, o maior que tinha dava no ombro de Saul. Então Saul era um homem grande. Então Samuel imaginava já no seu coração que seria um homem grande como Saul. Deus ia escolher um guerreiro, um homem muito forte, para que Samuel o ungisse. Porém, quando Samuel olhou o primeiro filho de Jessé, ele determinou lá dentro do seu coração, colocou os olhos em Eliabe e disse consigo: deve ser esse o homem que o Senhor quer ungir. As pessoas estão sempre tentando adivinhar o que Deus quer fazer ou o que Deus vai fazer. Isso não é uma coisa salutar. Entretanto, e no entanto, Samuel mesmo pensando assim como um ser humano normal, ele tinha os ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus. No entanto, ou entretanto, Yahvé assegurou a Samuel: não te impressione diante da aparência nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Então o Senhor sonda o coração. E então Jessé fez passar todos os filhos que estavam ali no banquete, e Davi não estava no banquete. Davi estava lá no pasto. Ele estava cuidando das ovelhas. E quando passou todos os filhos, os 7 filhos de Jessé, então Samuel faz uma pergunta: você não tem mais filho? Então Jessé faz a seguinte observação, quando Jessé levou os 7 filhos, então Samuel fala assim: o Senhor não escolheu nenhum desses. Aí então Samuel questionou Jessé: estes são todos os teus filhos? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tenho o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Eu quero dirigir a palavra aos pais. Muitas vezes, ou aos líderes também, muitas vezes você não menospreza uma pessoa porque ela é nova, porque ela é de pouca idade, e Davi já estava sofrendo, essa atitude de Jessé com relação a esse filho, de não deixá-lo participar do banquete. Mas quem ia ficar com as ovelhas? Poderia muito bem ter colocado um pastor. Quando Davi saía, o próprio Davi colocava um outro pastor para cuidar, uma pessoa que Davi ia lá e pagava algum valor para cuidar das suas ovelhas. E Jessé não fez, Então, é claro que Davi estava lá no pasto, e como qualquer adolescente, como qualquer menino, estava lá ansioso. Poxa, eles estão lá no banquete, eles estão desfrutando, se alegrando. Eu queria estar lá, mas o fato de Davi ser um moço obediente
estava cuidando das ovelhas. E o Senhor olhou para aquele moço e o escolheu antes mesmo que qualquer pessoa reconhecesse, inclusive o seu pai, até mesmo Samuel, né? Por Samuel não tinha essa culpa, porque Samuel não o tinha visto. Então, Samuel disse a Jessé: manda buscá-lo, não sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Então Jessé manda buscar Davi. Davi era um menino ruivo, cabelo vermelho, né? Saudável, admirável de aparência, e Yahvé afirmou a Samuel: levanta-te e unge-o, é ele. Então, se você quiser ser marcado por Deus, saiba, o teu coração precisa ser inteiro, não é mais ou menos, é inteiro. Com Deus não existe mais ou menos. Deus não te salva mais ou menos. E Deus não te escolhe mais ou menos. Ou Deus te escolhe ou te rejeita. Eu estou dizendo para um ministério, para fazer algo que possa trazer a glória de Deus. Então, Deus é quem proveu Davi, porque Deus olhou dos altos céus e olhou para o coração de Davi e via que o seu coração era um coração inteiro. Então, dali, naquele momento, Davi recebeu a sua primeira unção. Ainda ele passaria por mais 2 unções, mas a primeira unção foi ali, na casa do seu pai, diante dos seus irmãos. Ele recebeu o óleo da unção ainda novinho, com 17 anos aproximadamente. E isso passou. Jessé continuou a sua lida. Alguns dos filhos de Jessé era do exército de Saul. Davi voltou para o pasto, ainda que tivesse sido ungido rei de Israel, o óleo tinha caído sobre a sua cabeça. Davi volta para o pasto. Então, é aquela história. O coração de Davi estava no trono, mas o seu corpo estava no pasto. Enquanto você ainda está no pasto, a única coisa que você tem que aprender na sua vida é obedecer. Ainda que você saiba que as promessas de Deus são grandes, que Deus tem te chamado, tem te escolhido, mas a primeira coisa que um chamado escolhido precisa fazer e aprender a fazer e a praticar cotidianamente é obedecer. Digo para você, não é fácil esse período, né? Porque é muito difícil obedecer todas as coisas para sermos segundo o coração do Senhor. Mas eu estou dizendo, é difícil, mas é possível. Quando você determina no teu coração que você não vai desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Deus abençoe sua vida. No próximo vídeo vamos falar do encontro de Davi com Golias. Nós vamos partir, né, desde quando ele toca para que os demônios saiam de Saul até Golias. Vamos estar falando sobre esse período. Deus abençoe você.